Olá, o pessoal tá entrando. Boa noite. Oi, gente. O pessoal tá entrando. Esperar mais um pouquinho o pessoal entrar. Boa noite. Vocês estão me ouvindo? Tá me ouvindo bem? Quem pode falar no comentário que tá me ouvindo? Oi, Letícia. Oi, Andréia. Estão me ouvindo? Oi. Boa noite. Ah, que bom, Andréia. Obrigada, Andréia, Camila. Que bom que vocês estão me ouvindo. Ah, que bom, Mariana. Maria. Bom, então sejam bem-vindos aqui à live, né? Gostaria de agradecer à Unital por esse convite. É um prazer estar aqui, falar de um assunto da qual eu estudo desde 2002, na casa onde eu comecei, na Unital, né? E estou aí um pouco mais de 15 anos estudando sobre educação financeira. Então, meu nome é Andresa Manfredini, né? Sou professora da Unital, do Departamento de Psicologia e também coordenadora do curso de pós-graduação de Intervenção Familiar, Psicoterapia, Orientação e Mediação de Conflito, que acontece na Unital desde 2014. Então, é uma grande alegria estar também na formação da graduação e na formação da pós-graduação, né? São dois campos de atuação onde eu cada dia aprendo com os alunos, né? E é uma alegria produzir conhecimento com os alunos, tanto da graduação quanto da pós-graduação. E eu decidi hoje falar nessa live sobre educação financeira na família e o isolamento social, né? Então, assim, eu gostaria que vocês, ao longo do que eu for falando, vocês sintam-se à vontade de escrever, fazer perguntas aqui nos comentários, que à medida do possível que eu for falando, eu também vou vendo os comentários e comentando e falando sobre o que vocês comentarem, da mesma forma das perguntas, tá? Também oriento vocês a clicarem aqui no coraçãozinho, porque o Instagram entende que esse é um assunto importante ou interessante. Então, para que a educação financeira na família seja cada vez mais fortalecida, eu espero que vocês deem o clique aí no coraçãozinho para que o Instagram entenda que esse é um tema que precisa ser mais debatido, tá bom, gente? Obrigada por vocês estarem aqui, tá bom? Então eu vou falar com vocês aqui durante meia hora, tá bom? Esse é o tempo que eu vou estar com vocês. Obrigada aí de vocês estarem clicando no coraçãozinho e para o Instagram entender que esse é um tema importante. Bom, gente, falando do isolamento social, né? Ah, esqueci de dizer que eu sou psicóloga. Sou psicóloga, me formei na Unital e tenho mestrado e doutorado em psicologia clínica na PUC em São Paulo, né? E então é desse lugar da qual eu venho aqui falar para vocês sobre o meu olhar na família, no tema de educação financeira e também vivendo esse tempo de pandemia, né? Então, esse olhar de psicóloga, de estudiosa e pesquisadora no assunto de educação financeira na família, que eu venho trazer aqui o meu olhar e, quem sabe, poder contribuir um pouco mais para vocês, tá bom? Então a gente sabe, bom, esse momento que a gente está vivendo de pandemia é um momento histórico, né? É um momento novo e muito diferente para todos nós, né? A última vez que viveu isso, né, foi em 1918 com a pandemia da peste espanhola, né?
E hoje, com o coronavírus, né, essa pandemia do vírus que está se alastrando cada vez mais a diferentes classes, né? Somos todos iguais perante o vírus e, e assim, não tem como a pandemia não acometer nenhuma pessoa, acomete a todos nós, né? A pandemia acomete a todos nós. E, portanto, a gente está vivendo situações de confinamento, de isolamento social, que é algo extremamente novo e único na nossa convivência em comunidade, na nossa convivência em família, né? É claro que, se a gente pensar, né, o viver é a gente se deparar com diferentes situações, problemas, quantas outras situações, problemas já não nos acometeu e que nos desestabilizou diante de uma crise. E em meio à crise, né, a gente teve sentimentos negativos como medo, desespero ou desesperança, porém, de alguma forma a gente conseguiu ver alguns caminhos que pudessem enfrentar essa situação de crise, né? E com a pandemia não é diferente, né? A pandemia é mais uma situação, um problema que a gente vem enfrentando e que a gente precisa pensar em recursos potencializadores em que a gente sinta mais confortável e seguro e confiante de enfrentarmos essa crise, né? Essa pandemia. Então, a gente precisa pensar em perspectivas de tentar solucionar essa crise que a gente está vivendo. Então, primeiro, ao falar de dinheiro, né, também, acredito que primeiro a gente precisa de vida e depois a gente produz dinheiro, né? Dinheiro é produzido. E aí algumas pessoas estão aí no meio dessa crise, vivendo essa crise e tendo algumas formas criativas de produzir dinheiro e preservar a sua vida e a do outro, né? Então, existem aí alguns caminhos que dá para a gente preservar a nossa vida e ser criativo em produzir dinheiro, né? E aí depois eu vou falar logo sobre como produzir dinheiro no meio dessa crise, tá? Vão deixando aí suas perguntas também, se vocês tiverem perguntas sobre isso que eu vou estar falando, deixem aí que eu respondo, tá? Vamos fazer uma troca, tá? Bom, então a gente precisa falar que a gente tem que aproveitar esse momento de isolamento, de estar com as nossas famílias, né? Então, o que eu tenho percebido e notado que algumas pessoas, principalmente os jovens que estavam fora das suas casas de família, ou que estavam estudando, universitários, ou que estavam trabalhando geograficamente longe de suas famílias, hoje estão todas juntas passando por esse momento de isolamento social, então estão nesse confinamento juntas. E aí, esses laços se estreitam, né? Quando estão mais próximos, mais juntos. O que eu penso, né? Quando a gente estreita esses laços, principalmente nesse momento de isolamento em família, e que a gente possa criar condições de melhor conversar em família, né? Criar condições de um ambiente favorável, né? Em que as pessoas possam trocar suas experiências, trocar as suas ideias, seus pensamentos sobre diversos assuntos. E como aqui eu sempre estudei dinheiro e é por isso que eu vim falar, então vamos falar sobre dinheiro. Como que as famílias, nesse momento de confinamento, podem criar espaços dialógicos e espaços que proporcionem um ambiente seguro e favorável para falar sobre dinheiro. Né? Falar sobre dinheiro sempre deu em todos os resultados da minha pesquisa que é um tabu falar sobre dinheiro na família, né? E então
nesse momento de pandemia, a gente precisa enfrentar esse tabu. A gente precisa enfrentar esse medo de falar, de expor sobre a sua situação financeira na sua família, né? Eu vejo que quanto mais a gente enfrenta esse medo, essa barreira do receio de falar sobre dinheiro, melhor vai ser o futuro dessa família na organização financeira, né? Eu sei que falar sobre dinheiro mexe muito com as nossas emoções, ou se mexe, né? É muito importante a gente ter consciência dessas emoções que nos tocam quando a gente começa a falar sobre dinheiro dentro da própria família, né? Muitos casais acabam muitas vezes não contando para o outro o que gasta, com o que gastou, quanto gastou, né? E esse momento que a gente está vivendo de isolamento social, né? Acredito que ainda mais precisa ser compartilhado de uma maneira muito real, muito genuína, como as pessoas estão usando o seu dinheiro, para que elas querem e como elas vão usar esse dinheiro. Quanto mais a gente compartilhar das nossas ideias, dos nossos pensamentos sobre o dinheiro, melhor vai ser para tomar uma decisão financeira na família, né? Quando a gente compartilha dessas ideias, quando a gente compartilha dos nossos sentimentos, né? Quando a gente compartilha os sentimentos difíceis, os sentimentos de insegurança, de indecisão, falando do dinheiro, isso é importante, né? Esse acolhimento dos outros membros familiares precisa ter para esses sentimentos que nos tocam, porque esses sentimentos são verdadeiros. Então, assim, eu sugiro aqui para vocês, quando vocês olham para o dinheiro de vocês, o que vocês sentem? O que vocês sentem quando vocês olham para o seu dinheiro? Né? Vocês sentem alívio? Vocês sentem apego demais? Qual é o sentimento que toca, que move vocês quando vocês olham para o seu dinheiro? Né? Acho que isso é importante vocês refletirem sobre o que o dinheiro está fazendo tocar vocês, né? E aí, assim, depois que todos puderem compartilhar em família como que vocês se sentem com o seu dinheiro, como que então vocês vão tomar as devidas decisões para onde vai esse dinheiro e como ele vai ser dispensado no orçamento da família, né? Então, acredito que a família precisa estar junto, a família, quando eu falo família, são os filhos também, esses filhos adolescentes, os filhos crianças, sim, as crianças. As crianças são muito importantes e elas têm cada ideia tão interessante, tão criativa, que acho que dificilmente um adulto vai ter. Então, inclua as crianças também nessa conversa do dinheiro. Inclua os adolescentes para que eles possam ver o quanto que pode ser favorecedor, né, e ampliar a visão da família quando cada um põe uma ideia, um sentimento sobre o que eles vão fazer, para onde vai se destinar esse dinheiro da família, né? Todos compartilhando juntos. Então, quando essa família está junta conversando sobre dinheiro, é um grande passo para uma boa educação financeira. E a gente sabe que em tempos de pandemia que a gente está vivendo, nem mesmo quem tem um emprego fixo é a garantia, é um seguro de uma vida financeira estável. Nem isso hoje, nem um emprego fixo é a garantia de uma estabilidade financeira. Mas o que eu posso dizer é que o que pode se tornar a ser uma garantia de como vai ser o controle desse dinheiro está na própria relação que a família faz com o dinheiro dela.
né? Então, e essa relação, ela precisa ser olhada, ela precisa ser cuidada, né? Então, esse espaço para a família conversar sobre dinheiro é primordial, para que as pessoas se sintam confortáveis e seguras de falar abertamente o que fizeram com o dinheiro e o que pretendem fazer com o dinheiro, né? Então, na verdade, a segurança não está no emprego fixo, a segurança com o dinheiro não pode estar fora da relação que você tem com o dinheiro, mas a segurança, a confiança precisa estar em você, nas suas ideias, na família que está no mesmo barco que você. Então, essas ideias, esses sentimentos com dinheiro precisam ser compartilhados em família para que todos possam pensar em formas de obter melhores recursos para usar o dinheiro, principalmente nesse tempo de pandemia, que muitas pessoas perderam o emprego informal ou estão com o emprego muitas vezes abalado de dar ou não continuidade. A gente não tem nenhuma certeza, né? A gente está com um convívio de uma incerteza, de um mundo incerto, né? A gente está vivendo um luto do não saber, né? A gente não sabe o que vai acontecer, a gente não tem nenhuma certeza quando que isso vai acabar, como que vai ser a vida pós-pandemia, né? Então é um momento de muita incerteza e isso nos abala e isso nos move, né? E é importante ter esse acolhimento dentro da família para que a própria relação da família seja o porto seguro para que eles possam pensar em formas de estratégias financeiras. Existem vários autores da psicologia econômica que falam quanto mais a família vive uma situação complicada financeira, mais difícil vai ser para essa família pensar sobre o dinheiro. Então, o que eu quero dizer com isso, que esses autores falam, é que se a gente não cria um espaço na família de acolhimento, de escuta genuína do outro, vai ser ainda mais complicado falar sobre dinheiro, né? Uma vez que a gente já vive situações, problemas em relação ao dinheiro, porque o emprego informal está sendo barrado pelo isolamento social, os profissionais autônomos, liberais, estão muitas vezes de mãos atadas pelo fato de terem que ficar em confinamento e perderem seus clientes. Os empreendedores, né, estão renegociando suas dívidas, seus produtos com os fornecedores, que também são empresas, são outros empresários e que precisam do dinheiro para gerar toda uma sustentação, né? Então, assim, está cometendo, né, uma situação financeira a diversos profissionais, né? Com exceção dos públicos, né? Dos profissionais públicos que têm lá essa garantia de um salário fixo todo dia, todo mês, né? Então, assim, nós precisamos usar desse isolamento social de uma maneira em que nos beneficie e que não abale tanto as nossas finanças, né? Uma ideia, né, uma saída para isso é que hoje, pelo computador, há vários cursos online. Então, é possível também a gente lançar mão de conhecer alguns cursos online, principalmente de educação financeira ou de empreendedorismo, né? E ver formas de começar a empreender dentro de casa, sem sair de casa e
produzir dinheiro dentro de casa, né? Então, assim, vocês podem procurar, há uma oferta muito grande, vejam aí a capacidade dos cursos, dos profissionais que dão esses cursos em que vocês podem melhor empreender nesse tempo de pandemia, né? E além disso, de poder empreender, compartilhe essa ideia com a sua família, compartilhe seus pensamentos, as saídas que vocês podem ter para lidar com as finanças da família. Uma outra coisa que também está relacionado com dinheiro nesse momento da pandemia é de que, embora a gente possa estar gastando, tem alguns gastos da família em que as próprias pessoas podem economizar, deixar de gastar o seu dinheiro por essas atitudes, por comprar alguns produtos ou até mesmo por pagar por um terceiro fazer e a gente mesmo fazer dentro de casa, né? Então, por exemplo, se a família tinha muito gasto com o almoço, almoçar fora, então hoje ela pode almoçar dentro de casa, veja produtos mais acessíveis e conseguir lançar mão de fazer comidas mais com ingredientes mais baratos e que possa render mais na família, né? E aí, assim, acho que terceirizar, que muito se fazia, né? Que a gente fazia antes da pandemia, que os pais faziam, de terceirizar aulas de músicas, aulas disso, aula daquilo para os filhos, agora os próprios pais podem ter mais essa proximidade com os filhos, que tem essa oportunidade de estarem em casa juntos, né? De poder estar mais próximo desse filho, de ouvir mais as necessidades desse filho, o que ele está pensando sobre esse momento da pandemia, o que as crianças estão imaginando sobre o que significa esse momento que a gente vive, como que está sendo os adolescentes, que maneira eles estão percebendo, como que eles estão encarando esse momento. Então, essa proximidade entre pais e filhos é super importante, né? Não deixou de ser importante no momento de pandemia, porém, isso pode ser intensificado, esse laço afetivo entre pais e filhos, né? E dizer também que muitos pais gastavam dinheiro antes da pandemia numa outra pandemia que é totalmente velada na nossa sociedade, que é a pandemia do consumismo e o consumismo infantil, né? Ou seja, muitos pais se matavam aí, se matam de trabalhar para comprar um brinquedo super caro e depois de 2 dias que comprou o brinquedo e deu para a criança, ela mal usou, tá lá jogado de lado, nem usa mais. E o que isso significa? Por que essa criança não brinca mais com esse brinquedo que foi tão caro, que custou tão caro financeiramente para esses pais e que parcelaram aí, sei lá, por 10 vezes e vai continuar pagando por mais 10 meses, essa criança 2 dias já não usa mais esse brinquedo. Bom, na verdade, essa é uma outra pandemia que é velada em nossa sociedade, que é o consumismo e o consumismo infantil. Na verdade, essa criança ela não quer o brinquedo, né? Embora ela peça pelo brinquedo, mas ela quer aquela situação que está na propaganda do brinquedo, que é a união da família, o pai e a mãe junto, felizes, brincando com o brinquedo, né? Ela quer aquela situação. E quando os pais compram aquele brinquedo e ela vê que o brinquedo não trouxe a situação que a propaganda mostrou na televisão ou em outros aparelhos eletrônicos, né, que a criança tem acesso, ela não quer mais o brinquedo. Mas na verdade, ela quer o carinho dos pais, o amor dos pais, o olhar cuidadoso e amoroso dos pais, né? E agora que esses pais estão juntos em casa, em tempo integral com seus filhos, esse é o momento
dos pais orientarem seus filhos, crianças e adolescentes, dizendo qual é a diferença de uma necessidade e de um desejo, por exemplo, né? O que é uma necessidade hoje em dia, né? A necessidade é a gente conseguir sobreviver, ter saúde, né? E a necessidade para os filhos maior, além da saúde, é o carinho, é o amor, é a atenção dos pais, que esse sim não tem preço que pague, né? Então, eu fico pensando também como que a gente vai sair dessa pandemia. Será que a gente vai refletir? Será que os pais estão refletindo nesse momento de confinamento em casa sobre os valores mais humanos? O valor da solidariedade, da generosidade, né? Ser sobreposto ao valor do consumismo, de ter, de ter que comprar o brinquedo, de ter que comprar a marca, o tênis de tal marca e tal. Será que os pais estão refletindo isso? Uma outra coisa também será que a gente tá, aquilo que a gente tem a oportunidade de ter, de uma comida, de um remédio, será que as outras pessoas também estão tendo isso, né? Como que é olhar para o outro nesse momento de pandemia, né? Na verdade, esse é um valor, a empatia, que sempre deveria de existir, né? Nas relações sociais e familiares. Porém, nesse momento de pandemia, eu vejo que as pessoas estão sendo solidárias uma com a outra, né? Algumas pessoas estão sendo solidárias, estão compartilhando comida, estão compartilhando de ajuda, né? Por exemplo, eu vejo algumas situações dos jovens, os mais jovens, adolescentes, saírem de casa para comprar, ir na padaria, para ir no supermercado ou para comprar álcool gel, máscaras, comida para os idosos que não podem sair de casa, né? Ou para aquelas pessoas de grupo de risco. Então, isso é uma solidariedade, isso é uma empatia, é uma generosidade e que os pais devem de aproveitar esse momento e de transmitir e fortalecer esses valores na educação dos filhos, né? E não usar de que ao comprar um brinquedo caro, ao comprar uma marca cara, ele está sendo um bom pai, né? Então, acho que a gente deve sim de refletir o quanto que a gente usou do dinheiro usou o dinheiro nesse discurso do consumismo, para adquirir bens materiais que são consumistas, né? Que é um consumo mais frívolo, de menos valor humano, né? E que responde mais a um capitalismo do que a um valor de ser solidário, né? Quando na verdade ser solidário, ser generoso está nas nossas atitudes, né? Está nas nossas decisões e que envolve o dinheiro também, né? O quanto que a gente economiza de gastar com coisas consumistas, com coisas de marca, o quanto que a gente economiza de dinheiro, o fato de não gastar, de não ter esses gastos, né? Então, que os pais possam ter essa conversa, principalmente com os filhos pequenos, com os filhos adolescentes, do que a gente mais está necessitando nesse momento. A gente necessita de mais amor, a gente necessita de mais solidariedade, de respeito, né? De ter uma escuta do outro sobre o que ele precisa para ele se sentir melhor, do que ele precisa para a sua saúde, que o fato da gente ter que ficar em casa é colaborar com o outro, é cuidar do outro e é cuidar da gente mesmo, né? Então, sem dúvida nenhuma, esse amor e esse sentimento de solidariedade, generosidade, não tem dinheiro que pague,
né? Não é o dinheiro que vai pagar uma honestidade, não tem dinheiro que pague uma solidariedade. Então, isso os pais precisam refletir e a gente também, né? Se a gente pode se manter isolado e se a gente não faz parte de um grupo de risco, a gente pode ajudar aquelas pessoas que fazem parte desse grupo de risco, que estão realmente, que devem ficar impossibilitadas de sair de casa. E outra coisa, a gente vai lidar com o dinheiro do outro, né? O dinheiro do idoso, o dinheiro daquela pessoa que está no grupo de risco, e a gente vai no supermercado fazer uma compra para ele, e na farmácia fazer uma compra para essa pessoa, e portanto a gente vai estar usando o dinheiro do outro. E que esse dinheiro do outro seja respeitado, da mesma forma como você está tendo uma atitude de respeito, de compartilhar da sua própria vida, né, usando a sua própria vida, e ir lá e comprar algo para o outro para que ele seja aí cuidado na sua saúde. Então, que o dinheiro também do outro seja respeitado, que leve o troco, que não fique com o troco, né, sem o outro saber, que a gente respeita não só porque você teve uma atitude de ir lá comprar um remédio, mas que respeite o dinheiro do outro, né? Gente, já são 7h01. Eu gostei aqui de estar com vocês. A gente está com 21 pessoas. Obrigada pela participação de vocês. Eu não vi aqui as perguntas, mas eu gostaria, antes de sair, que vocês deixassem uma palavrinha sobre como que vocês estão saindo dessa live. O que vocês estão pensando? Me deixa aqui para eu ver o que vocês estão achando, o que vocês acharam. Pode ser? Obrigada, Alisson. Parabéns pela. Obrigada, Lê, que adorou. Que mais? Como que vocês estão saindo dessa live? Legal, Alisson. Empatia. Quem mais pode deixar aqui o que achou da live ou como que tá saindo? Obrigada, Dias, pelas palmas. Sim, o tema foi interessante. Alisson, tinha tanta coisa mais para falar que o que eu preparei aqui de pauta eu nem consegui falar tudo. Mas foi bom, eu gostei também. Legal, Caroline. Que bom. Isso, reflexiva, repensando o consumo. Que bom, Yara. Bom, deixa eu ver. O Alisson reflete a realidade de muitas famílias, pois muita gente não tem esse tipo de conversa. Sim, Alisson. Muita gente não tem esse tipo de conversa em casa e precisa ter, né? Precisa começar. E agora vocês podem, eu convido vocês a levar para suas famílias também essa conversa e reflexão. Deixa eu ver aqui o que o Felipe falou. Obrigada, Felipe. Que bom. Que bom saber. Boa sorte para você, sucesso. Sim, consumo consciente. Espero, né? Que a gente possa consumir melhor, né? Obrigada, o Blue. Bruninho. Deve ser Bruninho, né? Obrigada. Que bom, gente. Obrigada, viu? E, e sigam o Instagram. Todo dia eu posto um pouquinho lá sobre
educação financeira, terapia de família, tá bom? Gente, obrigada, tchau!